Na semana 1 aqui, então, de banco de dados, o que eu percebi, né? Eu mexi um pouco em SQL um tempo atrás, em Axis, né? Cheguei a instalar SQL Server, fiz um pouco de banco de dados, né? Lá atrás, faz tempo que eu não mexo. Eu me assustei um pouco com a matéria porque ele veio com um monte de conceitos, né? Umas palavras aí que pra mim, né? Não são novidades, né? Eu lembro até de ter comprado um livro de SQL para aprender. O livro é enorme, né? Para ir fazendo um banco. E aquele livro explicava um monte de coisa, né? Então vamos começar a ver um pouco esses conceitos, que isso pode cair lá na prova, né? E aí, Rafael? Alô, estão me ouvindo? Tô ouvindo agora. Só um momento. Tá, Acho que agora tá bom. tô ouvindo. Fechou. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. É isso. Bom, então, ó, na primeira semana, né? Nas primeiras aulas, o que ele fala, né? Que um banco de dados é uma coleção de dados, né? Então isso é uma definição, né? É óbvio até, mas teve algumas definições que caíram nas avaliativas que eu vi. E o dado é o que? É um fato armazenado com um significado, né? Então isso é um dado, né? Para a gente ter essas duas definições logo de cara. O banco de dados, então, né, ele vai trazer coisas do mundo real, né, numa estrutura lógica, gerenciada por uma estrutura lógica, com significado, tá? Aqui eu já fui fazendo uns resuminhos lá dos slides dele. E aí ele coloca essa definição de SGBD, né, que é o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, né? E aí eu coloquei alguns aqui, né, que ele não citou: o SQL, o MySQL, o Oracle, tem no Linux tem um tal de MongoDB, tem vários outros hoje em dia, né, que dá para você instalar no Linux. Estou tentando lembrar, acho que Postgre também é um outro tipo de banco de dados, de gerenciador, né, de banco de dados. Acho que tem uma MariaDB, eu acho que eu ouvi dizer também, de banco de dados, né? Os mais famosos que a galera usou é o SQL e o Oracle, né? Da Azure, ó, o Rafael falou. Valeu, Rafael. Então, o MySQL é que eles começaram a criar vários outros tipos aí mais gratuitos, né? O SQL da Oracle são pagos, né? E é um sistema que faz o gerenciamento, e as aplicações não precisam lidar com armazenamento e controle de acesso. Então, por que eu uso um programa desse aqui para gerenciar? Porque a minha aplicação não vai precisar ficar gerenciando, tipo, sei lá, eu tenho aqui 5 pessoas aqui comigo, aí eu vou falar, bom, vou dar pro Rafael aí direito de acessar os dados do departamento de vendas, que ele é vendedor, mas o de compras ele não tem acesso. Então, se eu poderia fazer isso via programa, na mão, na programação, ou simplesmente fazer aqui pelo sistema de gerenciamento. Então esse sistema faz para mim sozinho, né? Eu não preciso ficar gerenciando isso via código, né? Eu cadastro os usuários lá dentro e falo quem pode acessar o que, né? Sem o SGBD, né, que eu coloquei até um X aqui, as aplicações então vai precisar lidar com esse armazenamento e controle de acesso. Então você tem que fazer tudo na mão, né? Não vai ter o controle de acesso a tal dado, então eu vou ter que programar lá, vou ter que programar o armazenamento, vou ter que programar o backup dos dados. Aqui no SGBD eu também consigo falar, ó, tal dia me faz um backup, né? Alguns têm até redundância, né? Ele fala muito dessa palavra, redundância, né? E aí, só para resgatar um pouco essa palavra, redundância significa que eu não posso ficar com o meu banco de dados offline,
Então, via SQL eu consigo pôr, né, ou nesses sistemas, né, não só SQL, consigo pôr, por exemplo, 2 servidores ativos, né, dependendo da empresa, né, que nem, por exemplo, a gente usa aí o dia inteiro Google, um monte de site aí, e ele tem um banco de dados enorme, né? Se cai um servidor, se por um acaso der algum problema em um servidor, o outro servidor já entra em ação automático. Então ele deixa isso redundante. Esse sistema de banco de dados já consegue gerenciar isso pra gente. Bom, e aí o modelo, né, que ele fala, né, de como que seria o conceitual. É um analista de dados que faz, né, o conceito dos dados que você vai colocar. Já a implementação você vai fazer via sistema de gerenciamento de banco de dados, né? Você implementa fisicamente através desse sistema. Então você chama um analista e coloca dentro do SGBD. SGBD, Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, né? Ele é a abreviação dessa sigla aí, que nada mais é do que SQL, PostgreSQL, o que você for usar aí, né? Depende do programa. É um programa que você instala e usa. Aí os usuários, você vai ter os administradores, os projetistas, analistas, programadores e usuários finais, né? Então, são o que toda essa galera é o que faz parte, né, de um sistema aí de banco de dados, né? Os programadores que também eles vão programar na aplicação deles e dentro da aplicação ele faz o acesso. Outra coisa que eu não falei, mas aqui vai estar nas vantagens, acho que eu vou lembrar também. Então, quais são as vantagens, né, de você ter isso? A redundância, que eu já falei, os dados ficam em um só lugar. Diferentes aplicações podem acessar os dados também, que antigamente a gente fazia somente aplicações no computador, né? E isso vem cada vez mais caindo de moda, né? Porque hoje em dia você tem que fazer um aplicativo para celular, um sistema para o computador, às vezes aplicativo para diferentes celulares, né? Tem o celular da Apple, que é o iOS, é outro sistema diferente do Android, e aí você vai usar, você pode usar o mesmo banco de dados, né, para você ter acesso, apesar de você ter o seu mesmo aplicativo para Android, para Apple, né, para o iOS, que é no caso da Apple, e para o Windows e para o Linux. Então a gente tem hoje vários tipos de sistema, né? Ainda tem um sistema aí da Chrome, acho o Chrome OS também vindo aí. Então eu acho que isso ficou mais difícil um pouco para os programadores, porque você precisa fazer para vários, às vezes aplicativo, fazer para vários sistemas diferentes, né, rodar, mas graças ao sistema de gerenciamento você pode deixar em um só lugar esses dados lá, né? E os dados são tratados como objetos, né? O backup e a recuperação, falei para vocês que é feito de maneira o backup automático, né, via sistema, ele gerencia isso, você não precisa chegar e ficar programando isso, né? Já tem um tempo que é o Chrome, mas a arquitetura dele é bem semelhante ao Android, o Rafael falou. É bem parecido mesmo. Eu vi um aluno outro dia que foi dar aula de reforço, a escola dele mandou comprar um computador que tinha esse sistema aí. É mais ou menos igual ao Android, né? O controle de acesso também é feito lá, via SGBD. A única coisa que muitas vezes eu lembro na programação, não sei como estão nos dias atuais, né? Mas esse controle aqui, se você não tinha acesso, o sistema de gerenciamento, ele te dá uma resposta falando que você não tem permissão para acessar. E aí a gente, na nossa aplicação, na programação, eu tinha que tratar o erro. Então, se vinha um erro do sistema, eu tinha que falar para o usuário, ó, você não tem acesso a isso aí. Eu tinha que traduzir isso. Era a única coisa chata, né, de se fazer ali. A eficiência em consultas, então, ele é melhor em consultas, né? E a garantia das restrições de integridade. Beleza? Bom,
Ele fala também de modelo de dados, é muita teoria, como eu falei para vocês. E aí ele fala que o alto nível... A Larissa está entrando aí. Boa noite, Larissa. Então, alto nível é como os usuários percebem os dados, né? Uma entidade de relacionamento, que ele chama. E o baixo nível são os detalhes, como que esses dados são armazenados, né? Tem esses dois tipos de modelo de dados. E aí ele coloca essa tabelinha, até peguei dele lá, tabelinha, né? Ó, da especificação, né? Então você pega o contexto do mundo real, né? Independente do sistema de gerenciamento de banco de dados, vai acontecer isso aqui daqui para cima, né? Ele até falou durante a aula, né? Você vai pegar um contexto do mundo real, coletar, analisar os dados requisitos, ver os requisitos de dados, fazer um projeto conceitual, um esquema conceitual, criar um projeto lógico, que aí você vai colocar dentro de um sistema de gerenciamento de banco de dados específico, colocar os projetos um esquema conceitual lógico, um projeto físico, um esquema interno, implementação das transações e que vai para as aplicações. Então ele colocou essa tabelinha lá. Eu acabei pegando a tabela porque achei que está bem resumido aqui. Ele colocou, ficou legal até, do jeito que a gente pode, né? Independente, né? Do sistema e dependente do sistema, né? Então, lembrando que o analista, que é a coleta e análise, é o analista que faz, né? Vai fazer tudo isso daqui para depois definir um projeto e qual sistema que você vai colocar de banco de dados. Bom, ainda nos sistemas de banco de dados, usuários e programadores desenvolvem as aplicações. Os sistemas de gerenciamento são software que processa as consultas, né? E também aqui a inserção de informações, né? O software acessa os dados que estão armazenados também, né? E aí você tem duas ligações, né? Com metadados e com dados armazenados dentro do banco de dados aqui, via SGBD, né? Então as aplicações que lidam com o SGBD, como eu já falei para vocês aí, né? Diferentes aplicações. Você pode ter no Android, na Apple, né? Vai fazer o acesso no mesmo sistema de banco de dados. E aí ele entra em modelagem de dados, que é a forma como os dados serão armazenados, né? E aqui começa a colocar algumas coisas que, para mim, né? Eu enxergo o banco de dados como uma tabela. E dentro da tabela eu coloco lá na tabela, sei lá, então vou cadastrar uma pessoa de uma empresa, eu vou colocar o código funcional dela ou matrícula, né? Vou colocar o nome da pessoa, o endereço, o telefone, sei lá, aí você pode pôr data de nascimento, se é casado ou não, estado civil, sexo, se é masculino, feminino, etc, né? Então você vai colocando todos esses campos lá, né? E aí o que ele faz? Ele chama esses elementos, na verdade, né? A tabela toda de entidade. Então a tabela toda, na verdade, vira uma entidade. E os atributos, né? Que seria o quê? Esses campos que eu falei para vocês. É o nome, que é a identificação da pessoa, o endereço dela, o salário que ela ganha, né? Ó, todas essas coisas. Então, as tabelas ele chamou de entidade, né? Atributos são os dados que você coloca dentro dessa tabela. Aí ele criou uma outra nomenclatura que é a entidade fraca, que é outra, porque precisa de outra para fazer sentido. Então, eu até coloquei aqui a foto de uma pessoa com dependente. Então vamos supor que eu tenha dependentes, né, desse usuário. Então eu falo que esse dependente é uma entidade fraca, porque ele não faz sentido. Parece que está mencionando espíritos, é verdade. Ficou meio confuso. Eu nunca vi essa nomenclatura, mas beleza. Então a entidade é a tabela. Não é espírito, é uma tabela. Os atributos, então, vão ser os dados que você vai colocar dentro dessa tabela.
Uma entidade que seria uma entidade forte, né, no caso, ele até faz essa nomenclatura, né? A fraca é um dado que eu vou precisar, então os dependentes, ele necessita estar ligado com uma entidade forte. Então, se eu tenho dependentes, eu vou ter que estar ligado esses dependentes a alguma pessoa cadastrada em outra tabela, né? Chaves. As chaves, elas são já mais tranquilas pra gente, porque a chave é normalmente o que você vai colocar, né, como um dado único. Então eu até coloquei uma lupa ali com uma digital, né, que normalmente a primary key, né, que a gente fala, chave primária, ela não pode ser redundante. Ele fala essa palavra, redundante é o quê? Eu não posso ter duas vezes. Então, por exemplo, se você entrar numa empresa, você tem que ter um número de matrícula só seu, né? Eu que trabalho numa escola, eu tenho, a gente chama de código funcional aqui. É um código funcional que é único. Não tem outra pessoa que tenha o mesmo código funcional que eu, né? Anderson, se você sair da empresa, esse código funcional fica lá. Eles deletam o meu cadastro, ou desabilitam o cadastro, né? Simplesmente. E o código funcional fica lá parado. Ninguém mais pode pegar meu código, né? Entre aspas, né? O certo seria não entrar outra pessoa, ao meu ver, né? Quando você faz um banco de dados sério, né? Então, se eu, Anderson, assumir esse código, se entra amanhã o Rogério no meu lugar, ele tem que pegar outro código. Não pode ser o mesmo código. Eles teriam que colocar um outro código, até porque eles precisam ter o rastro, né, dos meus dados ali. Então eu creio, né, que a maioria das empresas fazem isso. Via SQL nem é permitido. Se apagou, já era. Apagou definiu uma primary key lá, que é a chave primária. O registro número 5 é o meu. Se eu sair da empresa, eu vou deletar o registro 5. O próximo que entrar, ele apaga o 5, do 4 ele pula pro 6 e assim sucessivamente. Ele já não vai mais ter o 5, né? Bom, os relacionamentos, então, são relações entre entidades. Lembrando que, de novo, não são espíritos, são as relações entre as tabelas, né? E as cardinalidades, que ele chamou, é outro nome também, são os relacionamentos, que pode ser de um para um, de muitos para um, de um para muitos e de muitos para muitos, né? Não tem Ctrl Z. Banco de dados, o complicado é isso. Não sei como é que tá por aí os sistemas, mas digitou um comando errado lá de apagar, ele vai embora mesmo e acabou. Aí a pessoa tem que normalmente tentar fazer o resgate dos dados se ele tiver um backup. Por isso que o ideal é ter um backup, né? Se você fizer um comando errado lá e mandar apagar, já era, né? Você perde. Eu vi gente aí, deu drop, vai a tabela e você... exato, o drop é o comando, exatamente. Esse comando aí, o drop, ele é bem embaçadinho. Deu esse comando aí, você apagou a tabela, você apagou os dados, você não fez um backup antes de você ir mexer nesse negócio, já era, né? Antes de começar a fazer essas lives aí com vocês, eu tive a oportunidade de fazer um aluno veterano aqui de Guarulhos. Ele criou aqui, nas primeiras férias que teve aí na Univesp, ele chamou a gente e falou um pouco de SQL. Então ele fazia encontro lá também semanal. Foi em janeiro, umas 5, 6 semanas. E ele falou justamente isso aí, que ele trabalhava com banco de dados e que uma vez deu uma falha lá, ele perdeu o final de semana dele inteiro para resolver. Então é bem, né, complexo o negócio, né? Então é importante ter o backup, é o que o Rafael falou aí. Aí você faz como é que fala? A restauração dele, né? O problema maior é que os dados, né, Rafael, vão entrando durante o dia, né? Então, eu não sei, a hora que você mexer nisso, dependendo da hora que você mexer,
eu acredito que você faz o backup, sei lá, num determinado momento lá. Se entrou dados depois do seu backup, eles também vão ser perdidos. Não tem jeito, né? Então tem que tomar cuidado com o que está fazendo lá. E o comando é exatamente isso aí, é drop, né? Que você deleta. Então ele falava justamente para evitar de usar o drop, né? Ele copiava a tabela, na verdade. E aí ele já criava um backup antes de fazer a alteração da tabela, aí da entidade no caso, né? Depois que ele fazia essa cópia, ele ia lá na original mexer. Aí se desse errado alguma coisa na original, ele pegava aquela cópia e devolvia, né? Tem que ser periódico, exato. O Office 365 faz instantâneo. Ricardo, não é assim. Eu não sei se já está desse jeito agora nos últimos SQL aí, mas via aplicação. A hora que você clicou em salvar, ele grava. Se você estiver digitando as coisas e não clicou em salvar, não deu o comando de gravar ainda o registro. Não é assim, exatamente. Então não é ainda. Não sei se seria bom também, mas enfim, né? Bom, com relação aos diagramas, né? Ele passou aqui, né, uns diagramas, como que fica você representar em diagramas essas coisas que a gente falou, né? Então, além de toda essa nomenclatura, né, diferente que ele colocou, porque entidade é tabela, atributos são os campos, né? Chaves, beleza, a gente tem a chave primária e a chave estrangeira que ele falou, que é a FK, né? Foreign Key, né? Que é a chave estrangeira em inglês, né? E a PK é Primary Key, que é chave primária, né? Entidade fraca é uma tabela que depende de outra tabela para ela fazer sentido e existir, que é no caso os dependentes, né? Os relacionamentos e cardinalidades que eu falei, tem os diagramas. Então os diagramas também, ó, de relacionamento, então como que você faria uns diagramas de entidades, né? Ó? Você faria então em retângulo, significa eu ter uma tabela departamento, uma tabela projeto, uma tabela funcionário, uma tabela dependente. Lembrando que a tabela dependente é uma entidade fraca. Se ela é fraca, ela depende do funcionário, ela está interligada com o funcionário. Então eu tenho que fazer uma tabela com um retângulo duplo aqui, ó, para dizer que é uma entidade, uma tabela fraca, tô dependendo de uma outra forte para ela existir, né? O diagrama de atributo, como que é feito? Eu coloco a tabela funcionário e os atributos eu coloco com essas elipses aqui, né, ó, interligadas a ele, tá? A chave, como que funciona a chave? A chave, você vai sublinhar o atributo. Então, quando o atributo é sublinhado, significa que lá é chave. No caso aqui, identificação do funcionário, ela é a chave, como eu falei para vocês, né? Ainda os atributos podem ser simples e compostos, né? Então, eu posso ter simples, data de nascimento, identificação, endereço, e composto, eu posso dividir o nome em nome, primeiro nome e sobrenome, né? Tem muitos sites que faz isso, né? Coloca aí o seu primeiro nome e o seu sobrenome, né? E aí ele junta os dois para criar o nome, né? Então é um atributo composto. Lá na tabela você vai ter dois campos, né? Ou dois atributos, que primeiro nome e sobrenome, né? E aí a junção dos dois que vai criar o nome, né? Ô Anderson. Oi. Pelo que eu vi, pelo que parece, esse nome, ele não... Por exemplo, ele não é considerado, entre aspas, porque o que vai para a tabela mesmo é o primeiro nome e o sobrenome, né? Esse nome, na verdade, né? Ele seria como se fosse derivado, que é essa parte aqui, ó. Não sei por que ele não colocou assim, ó, em tracejado, porque aqui no caso a idade está tracejada. Por quê? Porque ela é derivada da data de nascimento. Eu calculo ela. E eu acho que o nome é a mesma coisa, né? Eu digito o primeiro nome, eu digito o sobrenome. Se eu juntar somar um com o outro em string, né? Vai me dar o nome.
Seria um derivado, né? Entendi. Obrigado. Beleza? Então aqui a mesma coisa, né? Pode ter multivalorados também, ou univalorados, que é único valor, no caso. Derivado, já falei da idade. Multivalorados é que você vai ter vários valores, no caso aqui o endereço, né? Você pode ter mais que um endereço. No caso telefone, pode ter mais que um telefone, né? Ele deu o exemplo de endereço, mas eu acho que o mais comum é telefone, né? Porque muitas vezes você vai lá e não deixa um número. Você fala, pessoa, você vai fazer um cadastro hoje em dia, ele pergunta, né? Tem um número de celular? Você põe o celular, você pode pôr um telefone fixo, pode pôr o telefone celular de outra pessoa que você conhece, caso não te encontre naquele número, né? Então é mais usado em telefones, né? Esses multivalorados, né? Endereço normalmente a pessoa tem um só, né? Mas em alguns casos você também coloca, né? Endereço comercial e endereço residencial. Tem alguns lugares que faz isso. Bom, e o que seria esquema? Instância e esquema também ele coloca. A instância seria o quê? Um conjunto entidade, né? Então você tem duas entidades, né? Nome e salário. E você teria um esquema de funcionário simples que tem nome e salário. Então isso eles chamam de esquema. E a instância seria esse conjunto, né? São as instâncias, nome e salário, tá? Também outra definição. Para mim, é só, até agora aqui, muitas palavras diferentes do que a gente está acostumado, né? Então, para mim, nome e salário seria campo, né? Ele chamou de instância, chamou de atributo, né? Ele falou que também cada literatura aí vai falando de um jeito, né?